Uau! Que alegria estar aqui com você. Eu sou o professor Cláudio Perdigão, aqui do canal Química Completa, onde a gente tem nas nossas atividades o movimento Química para Concurso. E eu estou aqui para fazer uma revisão geral para você que vai fazer a prova da Secretaria de Educação de Pernambuco, a prova para professor de Química agora 2022. O meu objetivo é fazer com você uma revisão, conversar um pouquinho sobre as provas, a expectativa do que vai cair na prova e uma revisão dos principais itens. Você vai ver, vale muito a pena você estar aqui nesta revisão, nos preparativos finais para que a gente consiga a sua aprovação, que na verdade é o nosso objetivo. Se eventualmente você se interessar em fazer, você que está vendo esse vídeo depois da prova, inclusive, se você quiser fazer parte do movimento do curso de Química para Concursos, eu vou deixar na descrição desse vídeo um linkzinho para que você possa ter acesso ao nosso curso, tá certo? E vem-se embora, vamos engrossar esse caldo, o caldo das aprovações. Então vamos lá. O que a gente pensou com relação a essa prova? Veja só, qual a nossa expectativa? Com os tópicos dos conhecimentos específicos, a banca é Sebrasp, né? Você sabe que você vai fazer 70 itens de conhecimentos específicos. Nós dividimos mais ou menos uma possibilidade para você fazer 65 itens teóricos e 5 itens de cálculo. Quando a gente percebe o histórico de provas da Sebrasp para professores de Química estaduais, a gente observa que há esse cenário. A prova ela vem uma prova mais teórica do que uma prova de cálculo. Então, é a nossa expectativa. Dos 70 itens específicos, 65 teóricos e 5 itens de cálculo. Com relação a esses conhecimentos específicos, a gente sabe que aqui a gente divide em conhecimentos da química, e aí a gente pensou aí em cerca de 50 itens, e 20 itens relacionados à parte mais pedagógica do ensino de química. Desses 50 itens mais específicos da disciplina química, pensamos aí cerca de 30 itens relativos à química geral. A química geral vem sendo abordada mais nas últimas provas da Sebrasp. Isso aqui a gente não tira, digamos assim, de uma bola mágica, não. A gente tira em cima do que vem acontecendo nas últimas provas. Agora, pode ser que mude tudo. Pode ser que a prova venha mais carregada em físico-química ou em química orgânica. Não sei, sabe-se lá, não é? É uma incógnita. Mas se você pegar as últimas provas que ocorreram em alguns estados da Sebrasp, você observa uma maior incidência da química geral, depois físico-química e, por último, química orgânica. Separamos mais ou menos assim: 30 itens da química geral, 15 itens da físico-química e 5 itens da química orgânica. Com relação à parte pedagógica, separamos aí 20 questões BNCC, envolvendo aí 4 itens. É interessante você dar uma revisada na BNCC, né? Mais específico para a química, obviamente. 4 questões relacionadas à prática de ensino, ou seja, o que seria a prática de ensino? Que estratégias você poderia imprimir para ensinar, para lecionar determinado assunto, por exemplo? 4 itens, mais ou menos, pode ser 4, 5, 3, né? De avaliação da aprendizagem, ou seja, os métodos de avaliação, uma avaliação, por exemplo, somativa, uma avaliação por desempenho, ou seja, as formas de avaliação. Método de ensino, 4 questões de método de ensino, ou seja, se é um método de ensino que privilegia o trabalho em grupo, trabalhando aí na zona de desenvolvimento proximal, né, de Vygotsky, né? Se é um método de ensino que trabalha com as metodologias ativas, né? Ou seja, 4 questõezinhas relativas a métodos de ensino e mais ou menos 4 questões, ou 4 ou 5, né? Pode variar, como eu estou falando. Isso aqui é uma expectativa, não é uma certeza. A experimentação em laboratório, a prática de laboratório, a segurança em laboratório, o manuseio dos equipamentos em laboratório, tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer então, a partir desse cenário, a gente vai fazer uma revisão mais
voltada para o item específico da química, tá? Esta revisão é mais para o item específico da química, a química, vamos falar assim, tá? E aí, pegamos os principais assuntos, os assuntos mais corriqueiros nas provas da banca Sebrasp. E aí, veja só, para que você não possa, né, também não perca tempo, se isso aqui você já sabe isso aqui tudinho, já está tudo fresquinho, você não perde tempo, então já vou dizer o que a gente vai conversar aqui. A gente vai dar uma retomada nas leis ponderais, depois a evolução dos modelos atômicos, histórico da tabela periódica, propriedades periódicas, ligação iônica, energia de rede e solubilidade dos compostos iônicos, poder de polarização e polarizabilidade, teoria da ligação de valência, ligação sigma e pi, hibridização, geometria molecular, polaridade das moléculas, regras de solubilidade, forças intermoleculares, propriedades gerais dos compostos e geometria molecular, diagrama de fases, propriedades coligativas, cinética química, produto de solubilidade e reações de adição em alcenos. Tá? E por último, não saiu aqui, mas polímeros também, tá bom? Então, esse vai ser o conteúdo da nossa revisão baseado nas últimas provas da Sebrasp, como eu já falei para você. E aí, como é que vai ser a nossa revisão? Eu não vou dar aula disso aqui novamente, não vai ser aula disso aqui. Mas o que a gente vai fazer? Eu vou relembrar alguns tópicos, alguns pontos importantes, bem cirúrgico, algo bem cirúrgico. Não vai ser em cima de resolução de questões, vai ser mais a parte teórica mesmo, porque se fosse em cima de resolução de questões, esse vídeo aí ficaria um vídeo muito, mas muito extenso, né? Eu já sei que vai ficar extenso para mais de 1 hora de vídeo, né? Imagina se fosse, além disso, resolução de questões, né? Então a gente vai fazer mais, né, aquelas lembrançazinhas do que você não pode esquecer para a prova, baseado, claro, nas questões que a gente tem acompanhado. Então tudo isso aqui vai ser baseado exatamente nas provas. Você tá fantástico, tá? A revisão eu acho que está bem interessante para que você consiga fazer uma excelente prova, tá bom? Vamos lá. Começando com as leis ponderais. As leis ponderais, a gente tem 4 leis ponderais, né? Lei da conservação das massas, lei de Lavoisier, lei das proporções definidas do tio Proust, lei de John Dalton e a famosa lei de Richter. Ela é famosa, ela não é tão abordada em provas normais, mas prova de professor cai, tá certo? Então veja só, aqui a lei de Lavoisier, a lei da conservação da massa. Se você tem carbono reagindo com oxigênio, formando gás carbônico, 12 mais 32 formou o quê? 44 gramas. Perceba o detalhe aqui. O Lavoisier ele cria a lei dele estudando reações em ambiente fechado, mas a lei de Lavoisier é evidenciada para reações em sistema aberto. Cuidado com isso, tá certo? Então, reações em sistema aberto é evidenciado a lei de Lavoisier. Agora, ela ocorreu em sistema aberto, por exemplo, uma reação que libera gases, a gente muitas vezes não mede a massa de gás que saiu, mas se você fizer uma relação entre a massa inicial e a massa final, você vai descobrir a massa de gás, eventualmente, que saiu nessa reação específica, tá certo? Então, lei de Lavoisier. A lei de Proust é a lei das proporções definidas. Por exemplo, você colocando aqui carbono para reagir com oxigênio, inicialmente 12 gramas com 32 formou 44. O que acontece? Se você pegar agora 24 gramas, tá, de carbono, ou seja, você dobrou a massa de carbono, vai reagir com o dobro do oxigênio, ou seja, 64, formando o quê? O dobro de gás carbônico, ou seja, 88. Para quê? Para manter a proporção. Eu posso também, de 12, dividir essa massa aqui por 4, eu vou encontrar 3. 32 dividido por 4, eu vou encontrar 8. 44 dividido por 4, eu vou encontrar 11. E aí eu vou obter os menores números inteiros, não é isso? É a lei das proporções definidas de Proust. Segundo Proust, uma substância química conserva a sua composição em massa. É a lei das proporções definidas de Proust. A lei de Dalton é a lei das proporções múltiplas. Veja que interessante. Se eu tenho aqui carbono reagindo com oxigênio, 12 com 32 forma 44 gramas de gás carbônico, não é? Se eu mantiver fixa a massa de um participante e reagir com a massa variável, percebe que aqui está variando, ó, uma massa variável de outro participante, é possível? É.
Agora, eu vou formar uma substância diferente. Gás carbônico é diferente do monóxido de carbono. Ou seja, é possível uma mesma substância reagir com massas variadas de outra substância, desde que formem-se substâncias diferentes. É a lei das proporções múltiplas. Vê só, proporções múltiplas de Dalton, certo? Agora, essa variação também ocorre de acordo com números inteiros e pequenos. Ou seja, se você dobrar 2 vezes 16, vai dar 32. A partir da lei de Dalton, né, lei das proporções múltiplas, é que você descobre o que tem gases, por exemplo, SO2, tem gás SO3, tem, por exemplo, N2O, tem, por exemplo, NO2, tem, por exemplo, N2O3, através da lei das proporções múltiplas do tio Dalton. A lei de Richter caiu recentemente na prova de SEDUC, né? Da SEDUC Alagoas. A lei de Richter, ela trabalha o seguinte, veja só, se, por exemplo, se eu tiver aqui 12 gramas do carbono, mais uma vez 12 gramas de carbono, reagindo com 32 gramas de oxigênio, forma 44 gramas de gás carbônico. Eu vou manter os 12 gramas de carbono. Agora eu vou reagir com 4 gramas de hidrogênio. Ou seja, eu mantive e agora eu reagi com 4 gramas de hidrogênio e vou formar 16 gramas de gás metano. Então veja só, de acordo com a lei de Richter agora, se você pegar o oxigênio para reagir com o hidrogênio, eles vão reagir nessa proporção de 4 para 32, formando uma nova substância, nesse caso aqui foi a água. É a lei das proporções equivalentes. Veja que interessante. Lei das proporções equivalentes de Richter significa dizer que, como se fosse assim, 32 gramas de oxigênio são necessários para 12 gramas de carbono. E 4 gramas de hidrogênio são necessárias para os mesmos 12 gramas de carbono. Logo, essas massas são equivalentes. É como se 32 gramas de oxigênio fosse equivalente a 4 gramas de hidrogênio, certo? Logo, essas massas devem reagir formando uma quarta substância, que no caso 36 gramas de água. Tá certo? Então, são as 4 leis ponderais, tá? Triviais, as leis triviais, não é que todo mundo fala, Lavoisier e Prost. E aqui a gente adiciona aí a lei de Dalton e a lei de Richter, que tem caído aí em algumas provas da Sebrasp. Vamos lá, evolução dos modelos atômicos. A gente faz essa evolução, o Dalton, primeiro modelo atômico cientificamente aceito. Você está cansado de ver isso, né, prof? Conheço você, eu sei disso, prof. O Rutinho, o Rutherford, você tem o sistema planetário, né? O sistema planetário, onde você tem a divisão em núcleo e eletrosfera, né? O Bohr, o modelo de Bohr é o modelo das camadas, né? Tem o núcleo K, L, M, N, O, P, Q, né? Camada K indo, KL até Q. Claro, você sabe, prof, que tem infinitas camadas. Não vai só até Q. A gente tem infinitas camadas eletrônicas nos átomos. Agora, com elétrons, não é? Até a camada Q. O modelo de Summerfield é o modelo das subcamadas. Os modelos da subcamada sem pondo a fome, não é? O S, P, D, F. Lembrando, prof, que se existem infinitas camadas, existem infinitas subcamadas. Isso aqui vai estar infinito, ó, G, H, I, percebe? Existem também infinitas subcamadas. Mas nos átomos conhecidos até hoje, até a subcamada do tipo F. Por quê? Porque você vai seguindo o diagrama energético de Linus Pauling, ok? Depois aqui no desenvolvimento, nós temos a contribuição do de Broglie, né? Luz de Broglie. Você tem o elétron como uma partícula, onda. Falou em de Broglie, é o elétron como partícula onda, é a dualidade do elétron. O elétron ele tem, ora, natureza de partícula, então o elétron percorrendo o núcleo, ó, ele tem, ora, característica de partícula, ora, onda eletromagnética, tá certo? Modelo da partícula onda. Heisenberg é o princípio da incerteza. Incerteza, ou seja, se temos uma certeza na velocidade de um átomo, né? Ou seja, no momento de um átomo, perdão, de um elétron em um átomo, temos a certeza do momento, ou seja, da velocidade do elétron em um átomo, nós erramos muito na posição, tá? Ou seja, o princípio da incerteza de Heisenberg. E por último aqui o Schrödinger, já que é incerto a localização, não é? Vamos calcular uma região de maior
probabilidade de encontrar os elétrons, os orbitais. Então aqui, ó, os orbitais, que são regiões de maior probabilidade de encontrar os elétrons. E aí, geometria dos orbitais S, esférico. Orbital P, ele vai ser bilobulado, né? Os orbitais P, a geometria dele vai ser bilobulada, tá certo? Ou na forma de halteres. O que a gente pode acrescentar aqui? A gente pode acrescentar o que a Sebrasp pergunta. Ela vai perguntar para você. Por exemplo, aqui tem uma ruptura, ó. Há uma ruptura enorme aqui do modelo de Rutherford para o modelo de Bohr. Você sabe, prof, que o Bohr ele foi aluno do Rutherford. Veja que interessante. Ele foi orientando do Rutherford. Por mais que tenhamos aqui, ó, 1911, aqui 1913, 2 anos só, mas esses modelos são totalmente diferentes. Por exemplo, o Rutherford, ele se aplica, ele é apoiado na física, aqui ó, física clássica. Aqui o modelo de Bohr é apoiado na física quântica, que é uma nova forma de enxergar o mundo. É completamente diferente. Então, a quantização de energia, o átomo quantizado, ele começa a partir de Bohr, tá certo? Ele só vai começar aqui a partir do modelo atômico de Bohr, tá certo? Por exemplo, a gente ressalta de Dalton para Thomson. Você tem um grande salto aqui que é a natureza elétrica da matéria, né? No modelo de Dalton, a comunidade científica não conhecia a natureza elétrica da matéria, mas já no modelo de Thomson, né, a comunidade científica já dominava a natureza elétrica da matéria. Então, o grande salto aqui, ó, natureza elétrica da matéria, certo? O átomo passa a ter núcleo a partir de quem? A partir de Rutherford, né? Com aquele experimento da lâmina de ouro, né? Então, a partir de Rutherford, o átomo passa a ter núcleo, não é não? Outra coisa que eu vi perguntando também nas provas da Sebrasp, os nêutrons, né? Os nêutrons, eles não foram descobertos aqui no modelo nessa época de Rutherford. Rutherford você já tinha prótons e elétrons, mas os nêutrons só em 1932. Percebe que Rutherford 1911, tá? Os nêutrons 1932 com Chadwick, né? 1932, tá certo? Então, praticamente aí você tem esse percurso, né? Saindo de Dalton, indo para Thomson, deixa eu fazer aqui para ficar mais bonitinho, indo para Thomson, depois Rutherford, depois o Bohr, Summerfield, você tem as subcamadas eletrônicas, partícula-onda, falou em partícula-onda de Broglie, Heisenberg, princípio da incerteza e orbital. Não esquece que em Bohr temos órbitas circulares, né? Ao redor do núcleo, e Schrödinger, orbitais. Tudo bem? Uma revisadazinha. Vamos lá. Começando agora a tabela periódica, histórico da tabela periódica. Percebe que as provas da Sebrasp, elas pedem o histórico, né? Elas conversam sobre a história da química, por exemplo. Você tem, por exemplo, no histórico da tabela periódica, você tem as tríades de Dobbe-Heiner, né? O Dobbe-Heiner aqui, ele organiza os elementos descobertos aqui 3 a 3, formando as tríades de Dobbe-Heiner. O Champ-Courtois, interessante, é o parafuso telúrico. Parafuso telúrico. O que o Champ-Courtois ele propõe? Telúrico. Ele organiza os elementos aqui, ó, seguindo a espiral, de acordo com a ordem crescente de suas massas. E, interessante, em cada vertical dessa aqui, ficavam elementos com propriedades químicas semelhantes. Por exemplo, aqui ficava o lítio, aí rodava aqui ó, o sódio, rodava o potássio. Então, olha a contribuição aqui desse francês, né, Champ-Courtois. Contribuição é que, seguindo aqui o parafuso telúrico, você tem o aparecimento das famílias da tabela periódica. Veja que interessante. É uma contribuição que dá origem às famílias, nas famílias ou grupos, né? A gente chama hoje de grupos. As substâncias não têm propriedades químicas semelhantes, não é isso? Então é bem interessante. O Newland foi muito desacreditado na época, mas foi a lei das oitavas de Newland. Ele organizava os elementos de acordo com a ordem crescente de suas massas, não é? Mas
seguindo aqui as notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então a lei das oitavas, né? Lei das oitavas de Newland. E aí interessante, quando terminava Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, aí recomeçava, né? Recomeçava um novo período. Dó, Ré, Mi, Fá. Então, perceba que a lei das oitavas de Newland começa a dar para a gente o quê? Uma noção dos períodos. Veja que interessante. Porque você vai organizando os elementos assim, né? Seguindo uma linha horizontal, né? Dó, Ré, Mi, Fá, aí recomeça, né? Quando terminar lá, recomeça aqui. Então, ele traz uma contribuição que é justamente os períodos da tabela periódica. Agora, um cara muito importante, de verdade, foi o Mendeleev, porque o Mendeleev ele começou a sistematizar o conhecimento. Ele pega os elementos conhecidos na época, coloca as características desses elementos em cartas e vai dispondo essas cartas, não é? E aí ele chega a deixar espaços vazios onde naquele momento não existia, o elemento não tinha sido descoberto ainda, mas ele supõe algumas propriedades para determinados elementos, né, que apareceriam nos espaços vazios. Veja que interessante, para a gente perceber como a tabela periódica ela tem uma lógica importante, não é? Agora, o Mendeleev organizou os elementos em ordem crescente das massas atômicas, em ordem crescente das massas atômicas. Agora, o Moseley foi que propôs uma mudança. O Moseley ele chega à conclusão que há uma periodicidade das propriedades quando os elementos são organizados em ordem crescente do número atômico. Então essa é a grande sacada aqui. Ou seja, o Mendeleev ele é um expoente realmente, porque foi ele quem primeiro sistematizou, né? E trouxe um formato bem parecido com a tabela que a gente tem hoje. Agora o Moseley só aprimorou, não é? Dispondo os elementos em ordem crescente, não das massas, mas dos números atômicos. E aí eu trago uma tabelinha para a gente observar. Perceba o seguinte, perceba que geralmente quando você vai aumentando o número atômico, vai aumentando a massa também, não é verdade? Por quê? Porque a massa é relativa ao número de prótons e o número de nêutrons. Logo, se o número atômico aumenta, a massa aumenta. Então, se a tabela periódica era organizada em ordem crescente das massas, quando muda para número atômico, permanece o mesmo. Mais ou menos, tá? Hoje em dia, a tabela periódica é organizada em ordem crescente dos números atômicos, mas não das massas. Veja que interessante. É isso que eu quero dizer para você. Por exemplo, se você pegar aqui o ferro, ó, número atômico 26, cobalto 27, níquel 28, cobre 29, zinco 30, está aumentando o número atômico, né? Olha a massa, 55,845, 58,933. 58,69 diminuiu. Veja que interessante. Do cobalto para o níquel, a massa está diminuindo. Então, se um item te perguntar, hoje em dia, mesmo... Veja só, vou criar uma afirmativa para você julgar certo e errado. Hoje em dia, tá? Baseado nos conceitos do Moseley, a tabela periódica é organizada em ordem crescente de número atômico, mas também é organizada em ordem crescente das massas atômicas. Verdadeiro? Falso. Errado. Errado porque você tem aqui, ó, inversões, como eu já mostrei para você. Tudo certo? Você pegou aí? Perceba que eu já estou te dando itens, tá? Cada conversa que eu tenho com você, eu estou te dando itens das provas que podem cair na prova. Tem uma grande probabilidade de cair para você. Tá bom? Então, vamos lá. Agora sobre propriedades periódicas. Veja só. Propriedades periódicas, tudo começa com um raio, não é? Sentido de crescimento do raio de cima para baixo e da direita para a esquerda, você já está cansado de saber. Essas espécies aqui são as espécies que possuem maiores raios. E a tabela periódica é formada por extremos, né? Aqui elas terão menores raios. Energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade, sentido contrário ao raio. Lembrando que a afinidade eletrônica e eletronegatividade os gases nobres não possuem, né? Lembrando também que esses elementos são os mais eletronegativos, né? E eles se organizam segundo a ordem, né? Fui ontem no nitrogênio, ó, no clube, briguei e saí correndo pro hospital.
certo? Onde esses três são os mais eletronegativos. O que é que eu chamo sua atenção? Veja só, eu chamo sua atenção aqui na afinidade eletrônica. Tem uma inversão, a questão pode te perguntar isso. Há uma inversão na afinidade eletrônica entre elementos da família do grupo 2 aqui, ó, grupo 2, certo? E do grupo 13. Há uma inversão, ou seja, eu estou dizendo para você que o boro tem uma maior energia de ionização do que... Perdão. Estou dizendo para você que o berílio tem uma maior afinidade eletrônica do que o boro. Há uma inversão. Ou seja, elementos do grupo 2 vão ter maior energia de ionização do que elementos do grupo 13. Cuidado com isso, tá certo? Então, por exemplo, o berílio tem maior afinidade eletrônica do que o boro. Isso ocorre também entre elementos do grupo 15 e do grupo 16. Ou seja, se você pegar o grupo 15 aqui, ó, vamos pegar o grupo 15, nitrogênio. Grupo 16, oxigênio. Nessa setinha aqui, ó, o oxigênio era para ter maior afinidade eletrônica do que o nitrogênio, mas isso não ocorre. O nitrogênio tem maior afinidade do que o oxigênio, tá certo? Lembra disso, tá? Isso são uma prova para professor, você tem que ir em coisas mais específicas. Isso, o geral, é o que você trabalha, é o que a gente trabalha com os nossos estudantes do ensino médio, do ensino técnico. A gente tem que ir para a parte específica, tá certo? Então, vamos lá. Continuando aqui, sem novidade, eletropositividade vai ser o contrário da eletronegatividade. Reatividade química, as espécies mais reativas estão nos extremos. Só relembrando, se você pegar aqui, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, a reatividade vai aumentando. Ou seja, por exemplo, o potássio é mais reativo do que o sódio. Se você pegar o potássio e adicionar, se você pega o sódio e adiciona na água, queima, né? Potássio na água queima mais ainda. Rubídio na água explode. Então a reatividade vai aumentando, tá bom? Como também a reatividade dos halogênios também vai aumentando no sentido oposto, né? Ou seja, o flúor é mais reativo do que o cloro, por exemplo. Tudo bem? E aqui a densidade, só relembrando o seguinte, elementos da família 1A e 2A, ó, o ponto de fusão e ponto de ebulição, você tem uma variação anômala aqui, ó. Ou seja, aqui estão os elementos mais densos, né? Se os elementos mais densos estão aqui, a densidade era para ser assim, né? Vindo para cá, você tem uma mudança aqui nas famílias 1A e 2A brusca, tá certo? Então, isso já foi abordado também em provas da CESP, tá bom? Vamos lá, conversando sobre características dos compostos iônicos agora. Eles se organizam na forma de retículo cristalino. Chamar composto iônico de molécula está errado, e sim retículo cristalino. Isso dá alto ponto de fusão e ebulição, eles são duros e quebradiços, são bons condutores de corrente elétrica quando fundidos ou dissociados em solventes. E a solubilidade é variada em água. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre essa solubilidade. Veja só, a solubilidade de um composto iônico em água está muito relacionado com a sua energia de rede. O que é a energia de rede? A energia de rede é a energia liberada quando 1 mol de íons na fase gasosa forma 1 mol do composto iônico. Lembra a energia de rede? Essa energia de rede ela pode ser calculada pelo ciclo de Born-Haber, né? Pode ser estimada pelo ciclo de Born-Haber, mas ela também pode ser estimada através de uma formulazinha. Olha que formulazinha da energia de rede interessante. Essa fórmula da energia de rede traz alguns elementos aqui, ó. Quais são os importantes para a gente? A carga do cátion e a carga do ânion. Percebe que carga do elétron aqui não vai mudar, número de Avogadro também não, constante de Madelung, constante ou expoente de Born e constante de elétrica também não vai mudar, mas aqui ó, o raio iônico vai mudar se você mudar o composto. Isso tem caído demais em provas da CESP, tá? Tem caído demais, tá bom? Por exemplo, se você pega um composto assim, ó, NaCl, você pega aqui o composto NaCl, certo? Foi questão da Sebrasp. E você pega, por exemplo, o composto com potássio, né? Lítio, sódio, potássio, KCl, certo? Para você comparar a solubilidade desses sais, qual desses sais vai ser mais solúvel? Perceba o seguinte, ó, com relação à energia de rede e solubilidade, tá?
energia de rede e solubilidade. Quanto maior a energia de rede, menor vai ser a solubilidade. Concorda comigo? Porque quanto maior a energia de rede, mais os íons ficam unidos. E essa energia de rede vai depender da carga, ou seja, quanto maior a carga do cátion, aqui você tem íons monovalentes, né? Um mais e um menos. Um mais e um menos, ou seja, a carga é a mesma. Mas há uma diferença no raio iônico. Por que uma diferença? Porque o sódio é o elemento, o lítio, sódio é o elemento do terceiro período, não é? E o potássio é o elemento do quarto período. Então, o raio do potássio é maior do que o raio do sódio. Se o raio do potássio é maior do que o raio do sódio, o que vai acontecer? Quando ele entra aqui no denominador, não é? Aumenta o raio, diminui a energia de rede. Ou seja, o cloreto de potássio, ele vai ter uma menor energia de rede do que o cloreto de sódio. Se o cloreto de potássio tem uma menor energia de rede, ele vai ser o quê? Ele vai ser mais solúvel, certo? Ele vai ser mais solúvel. Por quê? Porque ele vai ter uma menor energia de rede. E por que ele tem uma menor energia de rede? Ele tem uma menor energia de rede porque o raio do potássio é maior do que o raio do sódio. E por que o raio do potássio é maior do que o raio do sódio? Porque o potássio é um átomo maior do que o sódio. Então o íon potássio também vai ser maior do que o íon sódio. Ele faz parte do quarto período. 4 camadas com elétrons, percebe? Você percebeu? Então, você começa a fechar então. Vão aparecer questões para você na prova da Sebrasp. Vão aparecer questões para você em que essas questões vão pedir para você comparar solubilidades de compostos iônicos. Resumindo, composto que tem maior carga, se a carga é maior, vai dar uma maior energia de rede, logo vai ser menos solúvel. Beleza? Carga maior, atração maior, diminui a solubilidade. Tudo certo? E quanto menor o raio, também, você vai ter uma maior solubilidade. Né? Se você tem um raio menor, a atração vai ser maior. Se a atração for maior, menor a solubilidade. Percebeu? Tudo certo, nada errado? Qualquer coisa você comenta aí, manda um direct para mim. E você que não é, né? Você que não me acompanha, né? Você que não me acompanha ainda nas outras redes sociais, me acompanha também no Instagram, o Química Completa, tá certo? E também TikTok, Kawaii, todas as redes sociais, Facebook também, tá bom? Química Completa. Então vamos lá. Vamos conversar agora sobre o poder de polarização e polarizabilidade. Isso aqui é importantíssimo, meus queridos. Aquela máxima que ligação iônica entre metal e ametal funciona para o primeiro ano do ensino médio. Não funciona para a gente, para nós professores. Por exemplo, se você pegar um composto desse aqui, ó, AlCl3, ele é um composto formado por metal, alumínio e ametal cloro, não é verdade? Sendo que esse composto não é um composto iônico, ele tem características covalentes. Veja que interessante. Mesmo sendo formado por metal e ametal. Por quê? Por causa do poder de polarização e da polarizabilidade. O que é o poder de polarização? O poder de polarização é o poder que alguns cátions metálicos, pensa aqui, ó, poder de polarização, vou apontar para o alumínio. É o poder que alguns cátions metálicos têm de polarizar nuvens eletrônicas de íons, ou melhor, ânions que estão ao seu redor. Então o alumínio, quando cede, vamos falar assim, cede entre aspas elétrons para o cloro, ele fica com a carga 3+, uma carga muito positiva. Então o cloro, quando pega o elétron do alumínio, o cloro, por sua vez, está perto de uma espécie que é muito positiva. Logo, a nuvem eletrônica do cloro fica distorcida para o alumínio. E essa ligação assume um caráter de covalência. Percebe? Agora também, ó, enquanto que o alumínio tem um grande poder de polarização, o cloro tem uma grande polarizabilidade. Por que ele tem uma grande polarizabilidade? Porque o cloro tem um raio muito grande. Por quê? Porque o cloro é do terceiro período, certo? Logo, ele sendo do terceiro período, ele tem 3 camadas com elétrons. A nuvem eletrônica dele é mais afastada do núcleo.
e ela pode ser mais atraída por alguém que tem um grande poder de polarização, que é o alumínio. Então essa nuvem fica mais distorcida e esse composto assume caráter de covalência, né? Um caráter covalente, com características covalentes. E aí uma molécula do alumínio, por sinal, ela tem uma geometria, né? Vai ser trigonal plana ou triangular. Tudo certo, nada errado? Por exemplo, se você pegar aqui a LF, alumínio junto com flúor, é a mesma coisa? Não, isso é cara da Sebrasp. É a mesma coisa? Não. Aqui, o caráter aqui, ó, a LF3, ele já é um caráter menos covalente. Por quê? Porque a nuvem eletrônica do flúor é menor do que a nuvem eletrônica do cloro. Por quê? Porque o flúor é do segundo período. O flúor é do segundo período. Então, a nuvem eletrônica dele é menor, ela fica menos distorcida para o lado do alumínio. Ou seja, o flúor é menos polarizável do que o cloro, entende? O cloro é mais polarizável, ou seja, polarizabilidade. Ele é mais polarizável porque a sua nuvem eletrônica é maior. Tudo certo? Nada errado? Então, o cloreto de alumínio tem uma maior característica covalente do que o fluoreto de alumínio, por exemplo. E o item da Sebrasp pode pedir para você comparar, tá certo? Vamos lá. Por exemplo, comparando esses compostos aqui, olha o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um composto tipicamente iônico, o cloreto de magnésio também. Olha a temperatura de fusão como é elevada e a ebulição também, ó. Temperaturas elevadas. Já o cloreto de alumínio não. Ó, ele sublima a 178 graus Celsius. Isso aqui está validando realmente que ele não tem uma característica iônica, esse composto, e sim uma característica covalente. Você entendeu? Tudo certo? Então, questãozinha aí para você. Teoria da ligação de valência. A teoria da ligação de valência é uma teoria muito interessante. O que ela afirma? Ela afirma que para ocorrer a ligação covalente, tem que haver uma sobreposição, uma interseção de nuvens eletrônicas entre orbitais com elétrons desemparelhados. Ou seja, para a ligação ocorrer, a gente tem que ter elétrons desemparelhados. Então, por exemplo, imagina que o hidrogênio está aqui, ó, está representando um átomo de hidrogênio, né? O hidrogênio ele não é assim, né? Um S1. Então, geometria esférica para orbitais do tipo S. Olha o elétron aqui desemparelhado. Ele vai emparelhar com esse outro elétron. Então, os átomos estão grandes, ó, a uma grande distância nuclear, nenhuma sobreposição, nenhuma atração. Esses átomos, quando eles vão se encontrando, começa a haver a sobreposição das nuvens eletrônicas, começa a haver uma atração entre essas espécies. Esses núcleos eles vão atingir uma distância ótima. Nessa distância ótima, a energia do sistema diminui, ó. Ou seja, esse é um gráfico de energia potencial do sistema versus distância nuclear. Ou seja, há uma distância ótima, em que essa distância ótima aqui representa o comprimento da ligação. É a distância ótima entre dois núcleos ligados através de uma ligação, aqui nesse caso covalente, onde o sistema atinge uma menor energia potencial. Quando você diminui mais ainda, né, essa distância, você tem uma grande repulsão núcleo-núcleo, o sistema se desestabiliza. Certo? Por quê? Porque você vai ter uma grande repulsão núcleo-núcleo. Ou seja, tem que ter uma distância ótima, ó, para, por exemplo, aqui o núcleo de um, o núcleo de outro. Ó, você tem força de repulsão entre eles. Né? Força elétrica de repulsão. Um empenha um elétron, outro empenha outro elétron, você tem força de atração. Ó. Núcleo, elétron, núcleo, elétron. Forças de atração, núcleo, elétron, núcleo, elétron. E aí, você vai ter uma distância ótima entre esses núcleos, na qual essas forças se compensam e o sistema atinge uma situação mínima de energia. Se você aproximar mais os núcleos, você vai aumentar muito essa força elétrica. Aumenta muito essa força elétrica, ela volta para a situação que ela estava. Tudo certo? Tende a voltar para a situação que ela estava. Essa é a teoria da ligação de valência. Então, veja só, é importante também a gente conversar sobre as ligações sigma e ligação pi. Por exemplo, nessa figura nós estamos representando a sobreposição, né, de orbitais para o gás oxigênio. Percebe que o oxigênio você vai fazer a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p1.
2p4. Então, como ele é um 2p4, você vai organizar nos subníveis aqui, né? Nos orbitais, perdão, os elétrons. Olha só, utilizando a regra de Hund e princípio da exclusão de Pauli, não é isso? Para cima, aqui para baixo. Percebe que temos dois elétrons desemparelhados em orbitais agora do tipo P. Orbitais do tipo P, eles são bilobulados. Então aqui você tem um orbital do tipo P, olha lá. Outro orbital do tipo P, do outro átomo. Esses orbitais do tipo P, eles se interpenetram. E aí você tem a ligação sigma. Por que a ligação sigma? Percebe que a ligação sigma, ela é frontal. Essa ligação sigma que eu estou apontando, ela é frontal. Como assim frontal? É uma ligação que ocorre exatamente entre os núcleos. Olha lá, aqui eu tenho o núcleo de um, o núcleo de outro. É uma ligação frontal, tá certo? Então a questão vai te perguntar isso. A ligação sigma é frontal. A ligação π vai ser uma ligação o quê? Lateral. Olha só, aqui eu tenho uma nuvem eletrônica ó, do tipo, né? Um subnível, um orbital P, perdão, eles vão ó, se organizar por aqui, por cima e por baixo, né? Formando a ligação π. A ligação do tipo π, ela é lateral, não é isso? A ligação π, por ser lateral, ela é mais fraca, é mais fácil de ser rompida. A ligação sigma, que é frontal, é mais forte. Exatamente por isso que se você tem um alceno, o alceno é mais reativo do que um alcano, né? Se você tem um alceno aqui, ó, um alceno ou alqueno, ele vai ser mais reativo do que um alcano. Por quê? Porque você vai ter uma ligação π. Para ele reagir, essa ligação π vai ser rompida mais facilmente do que uma ligação sigma. Logo, os alcenos eles são mais reativos, por exemplo, do que os alcanos. Os alcanos, por exemplo, só têm ligações sigma, né? E aí você só romperia um tipo de ligação, que é uma ligação mais forte, frontal. Entendeu a jogada aí? Relembrou, prof? Vamos lá, prof, construindo a sua aprovação. Vamos lá, vamos relembrar a hibridização. O que é a hibridização? É a fusão de orbitais, não é? Eu vou começar com quem? O carbono aqui, ó. O carbono para formar uma molécula do metano, CH4. O carbono que a gente sabe, essa molécula tem uma geometria tetraédrica, né? Onde você tem, por exemplo, essas ligações equivalentes, não é isso? Ela tem uma geometria tetraédrica e o carbono também tem número atômico o quê? 6. Então vamos começar daí, tá? A gente faz a distribuição eletrônica para o carbono. 1s2, 2s2, 2p2. Veja só, na teoria da ligação de valência, o que acontece? Quem é que vai entrar para formar a ligação? A camada de valência aqui, ó. É a camada de valência, tá? Ou seja, a segunda camada. Como é que esses elétrons estão distribuídos? Deixa eu pegar aqui uma cor diferente. Esses elétrons estão distribuídos como 2s com 2 elétrons, então para cima e para baixo, respeitando aqui princípio da exclusão de Pauli, né? E aqui, ó, 2p2 para cima, certo? Perceba que o carbono no estado fundamental, a questão vai te perguntar isso, o carbono no estado fundamental, ele só tem 2 elétrons desemparelhados, logo ele vai ser bivalente, certo? Ele vai ser bivalente. Sendo que como pode se o carbono é tetravalente? Porque o carbono, então, ele vai se preparar, né? Ele sai do estado fundamental e reage, formando as ligações já no estado ativado. No estado ativado, você tem algo semelhante a um salto eletrônico daqui para cá, não é isso? E percebe que agora você passa a ter os 4 elétrons desemparelhados. Então, estamos no estado ativado. Estado ativado. No estado ativado, sim, ele vai ser o quê? Tetravalente, certo? No estado ativado, ele vai ser tetravalente. Agora, veja só. Orbital do tipo S é esférico. Orbital do tipo P é bilobulado. Se o carbono se organizasse assim para se ligar com os hidrogênios, você teria uma dessas ligações diferentes. É ou não é? Uma dessas ligações seria diferente, sendo que essas ligações são equivalentes. Então surge a teoria da hibridização para explicar por que essas ligações são equivalentes. Ou seja, ocorre a fusão de orbitais aqui, ó,
Esses orbitais eles vão se fundir, um orbital do tipo S com 3 orbitais do tipo P, eles se fundem, ou seja, eles se hibridizam, formando 4 novos orbitais híbridos. Esses novos orbitais híbridos são orbitais do tipo sp3. Cada um deles vai ser sp3. E como passa a ser a geometria deles? Vamos lá? Ficou aqui, deixa eu apagar aqui. A geometria deles, ó, vai ser assim, ó. Deixa eu apagar aqui para ficar legal. Olha a geometria, como é que vai ser. A geometria, você vai ter uma geometria espacial, tá certo? Com ângulos de 109 graus e 5 minutos. Ou 109 graus, 109,5 graus, né? Ou 109 graus e 28 minutos, tá certo? Então perceba, uma geometria chamada de tetraédrica. Então tudo preparado, ó, elétron, 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 todos eles sp3, agora chega o hidrogênio com sua nuvem eletrônica, né? E está feita a ligação, na teoria da ligação de valência. Tudo certo, nada errado? Algumas considerações sobre a hibridização. Vamos lá. Hibridização é a fusão de orbitais em um mesmo átomo, tá? Tem que ser em um mesmo átomo. Uma questão vai te perguntar isso. O número de orbitais que se hibridizam dá origem a igual número de orbitais híbridos. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu fazer de outra cor. 4 orbitais se hibridizaram, um do tipo S e 3 do tipo P. Dá origem a 4 orbitais híbridos, certo? O número de orbitais que se hibridizam é o número de orbitais híbridos formados. Você entendeu? Vamos lá. 3. Quando o expoente for 1, pode ser omitido, ou seja, a hibridização S1P3 pode ser dita como sp3. Por exemplo, a hibridização sp3d1, ela pode ser dita sp3d. Entendido aí? Os orbitais híbridos participam de ligações sigma. Todos os orbitais híbridos participam de ligações sigmas, tá? Os orbitais que não se hibridizam são as ligações π. A questão te pergunta isso também, tá bom? Os orbitais que não se hibridizam realizam as ligações π, tá certo? A questão vai te perguntar isso e você vai responder. Vamos lá, 6. A hibridização também justifica a existência de moléculas com outros elementos diferentes do carbono, exatamente. Por exemplo, no PCl5, né? O fósforo vai ser sp3d, né? Olha só no PCl5. Quando a gente pega aqui o fósforo, número atômico 15, e faz a distribuição, olha só como ele termina. 3s2, 3p3. Abrindo aqui em orbitais, ó, s2p3. Então o fósforo seria o quê? Trivalente e não pentavalente. Como é que o fósforo seria pentavalente? Não dá. Sendo que o fósforo, ele é do terceiro período, não é? Ele já tem aqui, ó, subnível 3D vazio. Olha o 3D vazio. O que vai acontecer? Esse elétron salta daqui e vem para cá. Ele sai do estado fundamental e vai para o estado ativado. No estado ativado, isso aqui tem que apagar, tá? No estado ativado, deixa eu apagar aqui. No estado ativado, você vai ter os 5 elétrons desemparelhados. E aí, esses 5 orbitais eles vão se hibridizar, formando 5 novos orbitais híbridos, onde cada orbital híbrido vai ser sp3d1, ou sp3d, né? sp3d, 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 sp3d. Você entendeu? Ou seja, para formar o PCl5, significa dizer que o fósforo está hibridizado em sp3d. Vamos lá, outras considerações. Uma forma prática de determinar a hibridização de um elemento central é igualar o número de braços, V, teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. No nosso curso tem isso, né? A gente dá um curso dentro do curso, né? De geometria molecular dentro, à luz da teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Vamos lá, ao seu redor com a soma dos expoentes da simbologia da hibridização, onde S é 1, P é 1, 2, 3, D é 1, 2. S só pode ser 1, P é 1, 2, 3 e D é 1, 2. Não entendi, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o PCl5. Pronto, o PCl5 que a gente viu, ó. PCl5, certo? O fósforo tem 5 elétrons, olha só. Aí tu conecta aos cloros. 5 cloros. Com isso ele tem 5 braços, né? Esses braços têm que dar igual à soma
dos expoentes na simbologia da hibridização. Onde S só pode ser 1. Aqui não são 5, né? Então, S só pode ser 1. P é 1, 2 e 3. Eu vou botar 3, ó. Porque 3 mais 1 dá 4. E precisa ser 5, né? Aí, ó, sp3d1. Hibridização do fósforo. Entendido aí? Bora lá, o carbono aqui, ó. O carbono não tem 3 ligantes, né, ó? 1, 2, 3 ligantes. Cada ligante desse é considerado um braço. A gente vai considerar um braço. Ou seja, ligação dupla é um braço, ligação simples é um braço. Então, 3 braços, né? 3 braços, ó. S é sempre 1. P eu vou botar o quê? 2. O carbono está hibridizado em sp2. Ficou fácil? Tudo certo? Porque 1 mais 2 vai dar um total de 3. Tranquilo? Pegou aí? Vamos lá. Observando o que foi dito no item 7 acima, as hibridizações do carbono, nitrogênio e oxigênio nas substâncias metano, presta bem atenção, isso cai muito, está caindo muito na Sebrasp. Ó, o metano, a amônia e a água têm as mesmas hibridizações, no caso sp3. Por quê? Quando você pega o oxigênio na água, oxigênio da família 6A, e tu bota os 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da camada de valência, não é? Tu conecta os hidrogênios e os elétrons que sobram tu bota com um par, não é? São os braços. Vai lá na minha aula, teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, se você esqueceu, tá certo? Então ele tem 4 braços. Esses 4 braços, ó, tem uma geometria tetraédrica, né? E vai dar hibridização sp3, sendo que você vai apagar 2 braços e esses hidrogênios vão ficar de forma angular. Então a geometria da água é angular, mas a organização dos seus braços é tetraédrica, mas a geometria dela é angular. Entendeu a jogada? A mesma coisa acontece para a amônia, não é? Tu pega aqui, ó, nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, aí tu pega aqui, ó, pá, 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 e sobra um braço, não é? Então vamos lá, tu bota os 4 braços, mais um braço você apaga. E aí, ó, sobra o hidrogênio. E aí a geometria aqui na amônia vai ser uma geometria piramidal. Agora o que acontece? Esses pares eletrônicos aqui, eles causam repulsão, né? Na água a gente tem 2 pares eletrônicos causando repulsão com os hidrogênios. Consequência disso, o ângulo aqui, ó, vai ser menor entre os átomos de hidrogênio. Porque tem 2 pares eletrônicos aqui, ó, causando repulsão. Como na amônia só tem um, esse ângulo aqui vai ser um pouquinho maior do que da água. É isso que a gente observa aqui, ó. Vamos lá. Por exemplo, o ângulo do metano, 109,5. Na amônia, como sobra um par de elétron, aí, ó, 107,5. Fecha. E na água, como sobram 2 pares de elétrons, fecha mais ainda. Isso aqui é pura Sebrasp. Isso aqui é puro Sebrasp. Tá certo? Vamos embora. Relembrou, teacher? Bora lá, teacher. Vacila não, hein? Quero ver você concursado. Geometria molecular, vamos lá. Geometria molecular, óbvio que a gente não vai poder dar aula de geometria molecular, mas eu botei o passo a passo, tá? Para a geometria molecular. Vamos lá. Passo a passo para a geometria molecular. Tu vai fazer isso aqui, ó. Escreve o símbolo do elemento central acompanhado de seus elétrons de valência. Conecte os ligantes de acordo com as suas capacidades combinatórias. Se sobrarem elétrons, conecte-os aos pares. Conte quantos braços há no elemento central. Utilize a estrutura básica relativa ao número de braços. Substitua os braços por par de elétrons e finalize a geometria. Se a espécie for um ânion, adicione elétrons ao elemento central relativos à carga do ânion. Entendeu nada, né? Mas acho que você entendeu. Aqui você só está revisando, né? Que é uma revisãozinha para você se dar bem na prova. Vamos fazer para o IF3. Como é que a gente vai para o IF3? Vamos lá. Fazer tudo isso aqui no IF3. Eu pego o iodo, que é o elemento central. 7 elétrons a camada de valência, porque é um halogênio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Eu vou conectar com flúor. Flúor faz ligação simples, né? Conectei. Sobram 2 pares de elétrons. Certo? Com isso, essa estrutura tem quantos braços? 5 braços, né? Então, você faz aqui os 5 braços. Certo? Lembra, né, no nosso curso, que você tem ligantes axiais e equatoriais, né? Aqui você vai tirar dos ligantes equatoriais. Eu tiro daqui e daqui, ó. E aí vai formar a forma de T, não é?
flúor, flúor, flúor. A geometria vai ser forma de T. Essa geometria molecular, forma de T. Relembrou? Legal? Caiu recentemente na Sebrasp isso aqui, ó. SnCl3. Estava até errado. Ele não botou menos, era para ter botado menos. Isso aqui é um íon. Foi até errado o item, sabe? Aí, ó, tu pega o estanho da família do carbono, né? Ó, com miciri gelado, sem nenhum problema. Aí tu bota, ó, os 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Essa carga negativa tu coloca também, ó. Colocou aqui a carga negativa, aqui, ó. Pá. Certo? Agora tu vai conectar o quê? Cloro. Então eu vou conectar os 3 cloros aqui, ó. Cloro, cloro, cloro. E aqui sobra um par de elétrons. Aí você faz o quê? Uma estrutura com 4 braços, tetraédrica. E aí você apaga, né? E bota aqui, ó. Então no SnCl3, você vai ter a mesma geometria da amônia. É uma geometria piramidal. Hibridização aqui, sp3. Porque você vai contar os braços, tá certo? Qual a hibridização do iodo aqui? O iodo. Tu vai contar esses braços, ó. 1, 2, 3, 4, 5 braços. Então é sp3d. Certo? Aqui o iodo. Pegou aí? Relembrou? Desenferrujou? Vamos embora. Com relação à polaridade das moléculas, você sabe que uma molécula ela pode ser polar e ela pode ser apolar. Ela vai ser polar quando houver um momento de polo resultante diferente de zero. Por exemplo, a água, né? Ou seja, o vetor momento de polo para lá. Esses vetores, quando se somar, sobra um vetor momento de polo resultante e a água é polar. O dióxido de carbono ele é apolar, né? Ele vai ser apolar porque esses vetores eles têm sentidos opostos, né? E eles vão se cancelar. Logo, o vetor momento de polo resultante vai ser diferente. Perdão, aqui é igual, tá? Aqui é igual a zero e a molécula do dióxido de carbono é polar, tá? Ou seja, apolar. Molécula apolar, o Mi, que é o vetor momento de polo resultante, tem que dar igual a zero. E molécula apolar, o vetor momento de polo resultante, diferente de zero. Tudo bem? Isso traz consequências enormes, né, de características das substâncias. Por exemplo, a água aqui, ó, ela tem uma massa molar de 18 gramas por mol, não é verdade? Enquanto que o CO2 é 44 gramas por mol. Cada molécula de água, ela individualmente, né, ela é mais leve do que cada molécula do dióxido de carbono, individualmente, cada molécula, não é? Ou seja, a molécula do gás carbônico é 2 vezes mais pesada cada molécula do que cada molécula de água. No entanto, a água, se você pegar um mol de água, ele tem um peso maior do que né? Se você pegar uma certa quantidade de água, um mol não, né? Mas se você pegar, por exemplo, um volumezinho de água retido, né? Ou seja, a água retida em um tubo de ensaio e o gás carbônico retido em um tubo de ensaio, a água vai pesar mais. Por quê? Porque as moléculas de água ficam juntas, não é? Há uma grande força intermolecular devido à polaridade, certo? Logo, a água é uma substância densa e o dióxido de carbono não. Ficou entendido aí? Então, a gente passa para as forças intermoleculares. Nessas forças intermoleculares, primeiro, elas todas são chamadas de forças ou interações de Van der Waals, tá? Elas são chamadas de interações de Van der Waals. Todas as forças intermoleculares. Como é que elas são chamadas? Dipolo instantâneo e dipolo induzido são as mais fortes, né? Perdão, são as mais fracas, desculpa. Elas são mais fracas e são moléculas apolares. Olha moléculas apolares, vários gases, O2, N2, Cl2, CO2, PCl5, hidrocarbonetos, né? Então, moléculas apolares, dipolo instantâneo e dipolo induzido, tá? Moléculas polares, dipolo permanente, que também é chamado de dipolo-dipolo, né? Ou seja, moléculas polares, dipolo-dipolo, interação dipolo-dipolo. Por exemplo, HCl, H2S, ácido cianídrico, tricloreto de fósforo, certo? Agora, tem um tipo de ligação mais forte chamada ligações de hidrogênio, que é quando hidrogênio está ligado a FON,
certo? Exemplo, água, ácido fluorídrico, amônia, exemplo, álcools, né? ROH, ácidos carboxílicos, RCOH, não é? Eles formam ligações de hidrogênio. E tem um tipo de interação ainda mais forte, que é a interação íon-dipolo. Interação íon-dipolo é quando você tem, por exemplo, água sendo atraída pelo poliacrilato de sódio nos absorventes ou nas fraldas descartáveis. Você tem uma interação mais forte, que é a interação dipolo, da água no caso, né? E do íon, né? Nesse caso aí, os íons sódios presentes naquela estrutura dos polímeros, entende? Então a força é crescente assim, ó. A força está crescente de cima para baixo, ou seja, essa interação é mais forte do que a ligação de hidrogênio, que é mais forte do que dipolo-dipolo, que é mais forte do que dipolo instantâneo e dipolo induzido. Relembrando também que essas dipolo instantâneo e dipolo induzido também são chamadas de forças de London. Elas também são chamadas de forças de London, tá bom? Cara da Sebrasp, isso aqui. Por exemplo, aqui, ó, um gráfico de temperatura de ebulição das substâncias frente à massa molar. A gente sabe que geralmente quanto maior a massa molar, né, maior a temperatura de ebulição. Então quando você pega aqui, ó, elementos aqui da família do grupo 6, né, do grupo 16, perdão, tá? Você pega aqui, ó, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, né? Por exemplo, com o hidrogênio a gente forma água, H2S, H2SE, H2TE, é ou não é? E percebe que quando eu vou descendo aqui, vai aumentando a massa, né? Se vai aumentando a massa, deve aumentar a temperatura de ebulição também, tá? Porque também aumenta o número de elétrons, né? Então aumenta as interações. Então vê, H2S tem temperatura de ebulição menor do que H2SE, por quê? Quando eu saio de H2S para H2SE, está aumentando a massa molar, não é? Logo aumenta a temperatura de ebulição. H2TE aumenta mais ainda. Então veja só, como a água é a mais leve, deveria ser assim, né? Água. Mas não é. A água vai lá para cima, por quê? Porque na água há ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio fazem com que a água tenha maior temperatura de ebulição do que todas essas outras espécies aqui. Você entendeu? Tudo certo, nada errado? Boa! Vamos lá, a gente vai conversar agora sobre solubilidade e polaridade. Solubilidade e polaridade, você vai pegar essa regra: semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar, não é? Portanto, você vai ter o seguinte, ó, questões que vão pedir para você comparar a solubilidade. Olha só, questões que vão pedir para você comparar a solubilidade, por exemplo, CH3, CH2, por exemplo, OCH3. Você tem um éter, não é? Aqui você tem um éter. Vamos comparar a solubilidade de um éter com a solubilidade, por exemplo, de um álcool. Hein? Percebe que éter e álcool, eles vão ter solubilidade diferente em água. É ou não é? Percebe que o álcool vai fazer ligação de hidrogênio com a água. E o éter não. Semelhante dissolve semelhante. Lembrando que a água tem caráter polar. Ou seja, o álcool, ele consegue fazer interações mais fortes entre ele e moléculas de água. Logo, o álcool é mais solúvel do que o éter em água. Certo? Sem falar também de temperatura de ebulição dos álcoois são maiores do que dos éteres. E eles são compostos isômeros, né? Nesse caso aqui temos a isomeria. Isomeria, eles são isômeros de função. Tudo bem? A questão vai perguntar para você assim, ó, o caráter do álcool aqui, o caráter duplo CH2, CH3, CH2, CH2, por exemplo, OH, é um caráter anfifílico, certo? O que é um caráter anfifílico? O álcool, ele tem um caráter apolar e um caráter o quê? Polar, um caráter duplo. Aqui hidrofóbico e aqui hidrofílico, né? Hidrofóbico e aqui hidrofílico, para a gente ir mais rápido, certo? Substâncias que têm esse caráter duplo são substâncias chamadas anfifílicas. E o que acontece?
Por exemplo, você pode comparar a solubilidade aqui, ó. Qual desses dois álcools é mais solúvel em água? Em água vai ser aquele que tiver o menor radical. Então, o metanol é mais solúvel em água do que o propan-1-ol, né? Então, o metanol vai ser mais solúvel em água do que o propan-1-ol. Por quê? Porque o radical hidrocarbônico dele é menor. Relembraram isso? Então, regra de solubilidade semelhante dissolve semelhante, tá? Por exemplo, quem é mais solúvel? Gás carbônico ou amônia não são gasosos? Quem é mais solúvel em água? Quem é mais solúvel? A amônia é polar. O gás carbônico é apolar. Logo, a amônia vai ser mais solúvel em água do que o dióxido de carbono. Semelhante dissolve semelhante. Relembrou, teacher? Vamos lá, teacher! Construindo a sua aprovação. Propriedades das substâncias de geometria molecular. Como é isso aqui? A gente relembrar que, por exemplo, temperatura de ebulição de uma substância vai depender de quê? Tô falando muito, né? Já tá doendo a garganta. Ó, temperatura de ebulição de uma substância vai depender de quê? Da massa molar e das interações intermoleculares, daquelas forças intermoleculares que a gente acabou de ver. Que depende, essas forças intermoleculares dependem da polaridade das moléculas. E a polaridade das moléculas depende de quê? Da polaridade das ligações e da geometria molecular. Veja que interessante. Aqui eu também gostaria de relembrar para você assim, ó. Se eu pegar aqui C4H10, são isômeros, né? Aí eu posso formar aqui, por exemplo, ó, o butano e o metilpropano, certo? Temos hidrocarbonetos aqui, isômeros, né? Eles vão ser isômeros de cadeia, na verdade. Veja que interessante, eles têm a mesma massa molar, olha só, tem a mesma massa molar e são compostos o quê? São compostos considerados apolares, não é? Então o tipo de interação vai ser a mesma, vai ser dipolo instantâneo e dipolo induzido, ou forças de London. Sendo que você tem hidrocarboneto ramificado e não ramificado. A estrutura da molécula vai ocasionar variação na temperatura de ebulição. Nesse caso, você sabe qual vai ser, você lembra qual vai ter a maior temperatura de ebulição dos dois? Qual vai ser? O de maior temperatura de ebulição vai ser a cadeia menos ramificada. Por quê? Pense em outra molécula aqui, ó. Outra molécula, eles vão ficar de conchinha aqui, ó. Aqui não, tem um toquinho para afastar. Então, ó, o butano tem maior temperatura de ebulição do que o metilpropano. Relembrou? Vai cair isso para você, hein? E você vai detonar, tá bom? Vamos embora. Com relação às propriedades coligativas, propriedades coligativas são os efeitos sofridos pelo solvente, né? Quando você adiciona um soluto não volátil ao solvente. Vamos lá. E esses efeitos coligativos são mais evidenciados quanto maior a concentração de partículas. Quais são os efeitos? Olha só. Aqui eu trago o seguinte, PECO, embaixo, em cima, embaixo, em cima. Ou seja, quanto maior a concentração de partículas, menor a pressão máxima de vapor. Maior a temperatura de ebulição, menor a temperatura de congelamento e maior é a pressão osmótica. Maior a pressão osmótica, tá certo? Relembrou aí os efeitos coligativos. Legal. Continuando. Deixa eu avançar um pouquinho. Olha só. Se eu tenho um gráfico desse aqui, esse gráfico é que ele traz para mim. Ele traz para mim duas substâncias, né? É um gráfico de pressão máxima de vapor ao longo da temperatura. Relembrando para a gente que quanto maior a temperatura, maior a vontade do material evaporar, maior a sua pressão máxima de vapor. Por exemplo, o álcool, ó, a 20 graus Celsius, a pressão de vapor dele 44. A 78 graus Celsius, a pressão de vapor dele 760. O que? Milímetros de mercúrio. Olha a água, a 20 graus Celsius, olha a pressão de vapor dela, 17,5. A 100 graus Celsius, qual a pressão de vapor dela? 760 milímetros de mercúrio. Então, esses valores são exatamente a temperatura de ebulição do álcool e a temperatura de ebulição da água. Daí sai o conceito de temperatura de ebulição, que se a questão te perguntar, o que é a temperatura de ebulição? É a temperatura na qual a pressão
a pressão máxima de vapor, a pressão de vapor de uma substância se iguala à pressão externa, certo? Ou seja, é o quê? Repete. Temperatura de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor de uma substância se iguala à pressão externa. Tudo certo, nada errado. Aqui, por exemplo, ó, se a gente coloca um éter, se a gente colocar um éter, como é que seria a curva aqui do éter? A pergunta é, a curva do éter ficaria aqui ou ficaria aqui? O éter, por exemplo, o metoximetano, esse éter ficaria aqui, ó, porque o éter é mais volátil do que o álcool. Então, por exemplo, aqui seria um éter, ó, por exemplo, metoximetano, ó. Ele vai ter uma temperatura de ebulição menor do que a do álcool. Como é que eu sei disso? Porque esse éter, ele sendo isômero do álcool aqui, tá certo? Ele tem a mesma massa molar, mas aqui, ó, ele não forma ligações de hidrogênio, já o álcool forma ligações de hidrogênio. Ou seja, o éter é mais volátil, né? Você lembra que quanto mais para lá, mais volátil, quanto mais para a esquerda, mais volátil e menor a temperatura de ebulição. E quanto mais para a direita, anota aí, tá? Quanto mais para a direita, mais fixo, maior temperatura de ebulição. Ou seja, a água é mais fixa do que o álcool, que é mais fixo do que o éter. Relembrou aí? Relembra que o éter, laboratórios que tem éter, a gente não pode estar trabalhando com chama viva, né? Tem que ser aquecimento. Aquecimento com manta de aquecimento. E a CESP, em provas de química, a Sebrasp, ela pede essas noções de laboratório também. Por isso que é importante a gente comentar, tá bom? Vamos em frente, teacher. Diagrama de fases da substância que você divide, né? Esse diagrama de fases, ele divide os estados daqui, o sólido, estado líquido, estado gasoso, não é isso? Aqui, por exemplo, qualquer ponto que você pegar vai estar ocorrendo o quê? A fusão ou a solidificação, depende das trocas energéticas, ó. Aqui, ó, é ebulição e condensação. Aqui vai estar ocorrendo o quê? Sublimação e ressublimação. E aqui temos o ponto triplo, que é a temperatura e pressão na qual a substância vai coexistir em equilíbrio nos três estados físicos. Relembrou aí? Diagrama de fases tem caído muito, tá certo? Em provas da Sebrasp, tá certo? Provavelmente você vai encontrar questões desse tipo. Entrando agora em cinética química. A cinética química, a gente vai ter o quê? Digamos assim, nesse esqueminha, né? Vamos falar assim. Nesse esqueminha a gente traz alguns elementos, ou seja, a fórmula da velocidade, né? Para a velocidade média, tá certo? Só nota o seguinte, aqui com relação a produtos, tá certinho, mas com relação a reagente tem um negativo aqui. Eu já vi a Sebrasp perguntando isso. Com relação a reagente tem um negativo aqui, tá? Cuidado com isso, tá certo? Vamos lá. Quais são os fatores que interferem na velocidade da reação? Concentração, superfície de contato, temperatura. Faltou o quê? Faltou aqui, ó, pressão, né? Faltou a pressão. Tá certo? Outro fator que interfere, principalmente quando a gente tem gases. Quanto maior a pressão, maior a velocidade das reações. Esses fatores interferem nas colisões. Quanto maiores as colisões entre as moléculas, maior o número de choques efetivos, maior a velocidade das reações. Certo? Então, esses fatores que alteram a velocidade alteram as colisões entre as moléculas. E o catalisador, o que é que o catalisador faz? O catalisador ele diminui a energia de ativação. Por exemplo, aqui a reação, ó, a reação sem o catalisador, tá? Em azul. A reação com o catalisador está em vermelho. O que é que o catalisador faz? Um mecanismo diferente em que ele diminui a energia de ativação. E com isso ele acelera a reação, ele aumenta a velocidade da reação. Então, faltou aqui a gente conversar sobre a lei de velocidade. A lei de velocidade não tem caído muito não na Sebrasp, tá certo? Mas a lei de velocidade, é importante você lembrar que você pode obter diretamente a partir de uma reação elementar. O que é uma reação elementar? Aquela reação Pay-Buff, que ocorre em uma única etapa. Se a questão disser para você que a reação é elementar, você já tira a lei de velocidade dela, tá bom? Tire a lei de velocidade dela a partir da reação elementar, que também é tirada a partir da etapa lenta, né? Você tira a lei de velocidade a partir da etapa lenta. Fora isso, seria ele te dar aquelas reações com
aquele quadrinho com algumas experiências, concentração e velocidade, para você consultar e tirar a lei de velocidade através de dados experimentais. Tá certo? Mas vamos lá. Uma outra coisa, ó, a relação entre energia de ativação e velocidade de uma reação. Veja só, de uma maneira geral, com relação à energia de ativação e à velocidade da reação, tá? Quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade da reação. Obviamente, quanto menor a energia de ativação, maior a velocidade da reação. Porque a energia de ativação vai ser como se fosse uma barreira, né? Para a reação acontecer. E aí pode uma reação ocorrer em mais de uma etapa, não é? Uma reação pode ocorrer em mais de uma etapa, em que reagente se transforma aqui em produto 1, aí o produto 1 se transforma aqui em produto 2. E aí você agora, ó, você cancela P1 e reagente se transforma em P2. Mas essa reação aqui, ela não foi elementar, ela ocorreu em mais de uma etapa. Pois bem, nessas etapas aqui, ó, eu posso ter uma etapa, por exemplo, reagente se transformou em P1. Depois o P1 se transformou em P2, certo? Aqui, ó, eu tenho uma certa energia de ativação, ó. Energia de ativação. Aqui eu tenho uma outra energia de ativação. Essa energia de ativação eu vou chamar de 1. Essa energia de ativação aqui, ó, eu vou chamar de 2. Qual está maior? A 2. Qual é a mais difícil? A 2. Logo, a etapa 2, então aqui, ó, primeira etapa, segunda etapa. A etapa 2 deve ser considerada a mais lenta. Ela é a mais lenta e é a etapa, digamos assim, mais importante da reação. É ela que determina a velocidade da reação. Então, a etapa 2, por ter uma energia de ativação maior, ela tem uma velocidade menor. Ela é a mais lenta. Na comparação de uma com a outra vai ser rápida. Sabendo que rápido e lento é uma questão de comparação. Tudo certo, nada errado? Pegou aí? Lembrou disso? Vamos embora. E os catalisadores, né? Propriedades dos catalisadores. Catalisadores são substâncias que participam das reações químicas propondo mecanismos que envolvam menores energias de ativação, certo? Propriedades. Não promovem reações que não aconteceriam na sua ausência. Como assim, Cláudio? Vamos entender isso. A reação já ocorre, tá certo? O catalisador só vai potencializar a reação. Tudo certo? Ou seja, não há uma reação que só aconteceu por causa do catalisador. Ela já ocorria. O catalisador, ele só propõe um mecanismo diferente que envolve menores energias de ativação e, com isso, aumenta a velocidade da reação. Tá certo? Vamos lá. Não sofrem variação quantitativa ou qualitativa na reação global. Pode sofrer uma variação quantitativa em uma das etapas, mas na reação global não, tá? Não interfere no ΔH da reação, não muda o ΔH da reação, tá aqui, ó. O catalisador baixou a energia de ativação, mas não mudou a entalpia de reagentes nem a entalpia dos produtos. Então não mexe no ΔH de uma reação. Não interfere no rendimento da reação, ou seja, se você faz a reação lenta ou a reação rápida, no final das contas, se você esperar os dois tempos necessários, a quantidade de produto formado no final vai ser o mesmo, tá certo? Mas é claro que com o catalisador você consegue obter mais rápido, tá bom? E diminui a energia de ativação das reações e aumenta a velocidade das reações. Ok? Vamos lá. Conversando agora sobre produto de solubilidade. Tem caído muito, tá? Tem caído muito na SEST. Veja só, vamos relembrar. Essa tabela traz o produto de solubilidade de algumas substâncias. Sulfeto de cobre 2. Como é o sulfeto de cobre 2? Vai ser o CuS. Sulfeto de ferro 2. FeS. Carbonato de bário. Ba. Bário da família 2A, né? BaCO3. Carbonato de cálcio. CaCO3. Cloreto de cobre 1. CuCl. Não é isso? Porque é o cloreto de cobre 1, certo? Percebe que essas espécies aqui, veja que interessante, são espécies que possuem aqui a mesma atomicidade, ou seja, a mesma proporção entre o cátion e o ânion. Quando essas espécies, os sais diferentes possuírem a mesma atomicidade, você pode prever quem é o mais solúvel pela constante do produto de solubilidade.
Aí sim, aquele que tiver a maior constante do produto de solubilidade vai ser o mais solúvel. E aquele que tiver a menor constante do produto de solubilidade vai ser o menos solúvel. Portanto, dentre esses sais, o cloreto de cobre tem o maior constante de produto de solubilidade, é o mais solúvel. É mais solúvel do que o sulfeto de cobre, do que todos esses outros, porque ele tem uma maior constante de produto de solubilidade. Eu só posso generalizar e dizer isso quando esses sais tiverem a mesma atomicidade, mas quando for um sal diferente, já muda a história. Por exemplo, qual é a solubilidade do fluoreto de cálcio aqui? Qual a solubilidade dele? Para eu achar a solubilidade dele, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Eu vou pensar na solubilidade molar, o CaF2. Quando ele se dissolver, né, sólido aqui, ele vai se dissolver e vai se dissociar. Ele vai formar o cálcio 2+, aquoso, mais o quê? 2 unidades do flúor menos, não é? Aquoso. Eu vou achar a solubilidade molar dele. Então, S, quando se dissolve, forma o quê? S, e pela proporção estequiométrica, ó, 2S. O que é que eu monto aqui? A expressão da constante do produto de solubilidade, KPS, vai ser igual ao quê? Concentração do cálcio 2+, elevado à primeira, multiplicada pela concentração do fluoreto, elevado à segunda. O que a gente faz? A gente substitui agora, ó. KPS vai ser igual cálcio 2+, S, elevado à primeira, multiplicado por fluoreto, 2S, elevado à segunda. Logo aqui o KPS está dando igual ao quê? 2 vezes 2, 4S ao quadrado vezes S, 4S à terceira potência. Logo você descobre aqui, ó, que solubilidade vai ser igual ao quê? KPS dividido por 4, né? E aqui ainda, ó, raiz cúbica. Tudo certo, nada errado? Então, vamos para cá, ó. Essa solubilidade vai ser igual raiz cúbica. O KPS, quanto foi o KPS? 2,7 vezes 10 a menos 11. 2,7 vezes 10 elevado a menos 11. Dividido aqui, ó, por 4, certo? Então, essa solubilidade vai ser igual raiz cúbica, no caso aqui raiz cúbica, tá? Raiz cúbica, aqui eu vou chamar de 27 vezes 10 a menos 12, tá? Ó, 27, aumentou aqui, né? Diminui, vezes 10 a menos 12, sobre 4. Raiz cúbica, solubilidade vai ser igual. Vamos lá. 10 a menos 12 dividido por 3, 10 a menos 4, né? Então aqui você vai ter raiz cúbica de 27 sobre 4 vezes 10 elevado a menos 4. Ou seja, esse 10 a menos 12 aqui, ó, eu divido por 3, não é? 10 a menos 12 por 3 dá 10 a menos 4. Tudo certo, nada errado? E aí o quê? O que a gente faz aqui? A gente vai tirar a raiz cúbica de 27 sobre 4. Quanto dá isso aqui? Deixa eu pegar aqui a calculadora para a gente fazer, tá certo? Raiz cúbica de 27, a gente sabe, né, que vai ser 3. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Mas vamos lá, aqui, rapidinho. Pegou aqui. Então, 27 dividido por 4. Temos o total 6,75. 6,75 aqui elevado a 1/3, né? Então, 6,75 elevado a 1/3, que é 0,33. Dá aproximadamente aqui 1,87, né? Então a solubilidade vai ser igual aproximadamente, vamos colocar aqui 1,9 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro, certo? A solubilidade é 1,9 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? Mol por litro. Aí você encontra a solubilidade do fluoreto de cálcio. Seria diferente se eu pegasse uma outra espécie dessa, né? Uma outra espécie aqui, ó, seria assim, ó, na proporção de 1:1, né? B mais A menos. Então ficaria o quê? Ficaria S, S, S. Logo aqui o KPS, né? Fazendo mais rapidinho, o KPS é S ao quadrado, logo S vai ser raiz quadrada do KPS. Certo?
Então você tirando raiz quadrada disso aqui tudinho, tu acha a solubilidade molar, que aí você pode comparar com a solubilidade molar dessa espécie aqui. Tudo bem? Então, produto de solubilidade é um tema importante para ser abordado, tá certo? Na prova da CESP-Sebrasp, tá bom? Vem caindo bastante. Agora, indo um pouquinho para a orgânica, né? Temos reações que vêm caindo, tá? Na CESP-Sebrasp, adição em alcenos, né? Então, primeiro aqui, hidrogenação. Essa hidrogenação aqui é uma hidrogenação catalítica. Ela vai ocorrer utilizando níquel, platina como catalisador. Essa hidrogenação vai ocorrer por um princípio de adsorção, que é uma absorção superficial nesses metais finamente divididos. Esse símbolo de aquecimento é um símbolo de quê? Esse triângulo é um símbolo de aquecimento. Então, essa reação de hidrogenação ocorre sobre aquecimento, né? E você vai formar o quê? Um alceno vai formar um alcano. Aqui o propeno vai formar o propano, não é? Só relembrando aí sem dificuldade. Por isso que você tem um composto insaturado, né? Insaturado. E agora ele virou um composto saturado. Ele não aguenta mais passar por essas reações de hidrogenação, porque ele não vai ter mais as ligações π. Tá certo? Outras reações de adição, que é bom a gente relembrar. Vamos lá. A adição aqui em um alceno simétrico, com adição de HX, tá? A adição de HX em meio ácido, tá? O que acontece? O hidrogênio, para facilitar a tua vida, a Sebrasp não vem pedindo mecanismos, tá? De reações orgânicas. Então você quer a ligação π, bota o hidrogênio de um lado e aqui, nesse caso, o halogênio do outro lado, não é? Agora, se ele for assimétrico, presta atenção, você vai usar a regra de Markovnikov. Qual é a regra de Markovnikov? É o seguinte, você vai dar hidrogênio a quem tem mais. Então, por exemplo, se você vai adicionar um HX, nesse caso um HCl, nesse composto aqui, ó, vai ser na dupla, não é? Veja só, preferencialmente você vai colocar hidrogênio onde tem mais hidrogênio. Então, o composto preferencial, o halogênio, vai entrar aqui no meio, certinho? Nesse composto principal. Chama a atenção que pode ocorrer a inversão de Karachi. Na inversão de Karachi, você troca, ela é uma regra anti-Markovnikov. Ou seja, na inversão de Karachi, você vai dar hidrogênio a quem tem menos hidrogênio. Você modifica. E quando é que ocorre a inversão de Karachi? Quando você tem o HBr aqui em presença de peróxido, certo? Aí você tem uma reação radicalar, ela muda um pouco, né, a forma de reação e você tem a inversão de Karachi, né? Então, aqui é mais rapidinho para você dar uma relembrada aí e resolver teu problema, visto que não vai pedir, geralmente não pede, né? As provas da Sebrasp, ela não vem pedindo as questões de orgânica, de reações orgânicas, mecanismos de reação, tá certo? Então, por exemplo, qual seria um composto preferencial, né? Se você for colocar, pega um alceno aqui, ó, pega esse alceno aqui, CH3, CH2, CH, né? CH2. E aí você vai fazer aqui, ó, uma hidratação em meio ácido, certo? É uma adição de HX. Um alceno você vai transformar em um álcool. Mas o que acontece? A hidroxila vai entrar nesse carbono do meio ou no carbono da ponta. Onde é que a hidroxila vai entrar? Certo? Onde é que o hidrogênio vai entrar? Aí você vai seguir a regra de Markovnikov. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado e a hidroxila no carbono do meio. Então você vai formar o quê? Você vai formar aqui, ó, CH, CH3 e aqui o OH. Você vai formar o propan 2-ol. Tudo certo? Relembrou? Tranquilão. E os polímeros, vem caindo os polímeros de adição, não é? Então a gente vai relembrar alguns polímeros de adição aqui para desenferrujar. Vamos lá. Observa que o etileno vai ser o monômero do polietileno. Veja que interessante. Onde é que é utilizado o polietileno? Brinquedos, garrafas plásticas, sacolas, aquela sacolinha de bom preço, fios de isolamento, recipientes, polietileno. O propileno, também chamado de propeno, vai formar o polipropileno. Onde é utilizado o polipropileno, já é mais resistente em para-choques, cordas, carpetes, seringas de injeção e painéis de automóveis, é o polipropileno, tá?
O estireno cai muito. O estireno vai formar o poliestireno. O estireno é um monômero do poliestireno, que é o isopor. Então aqui cai muito, tá certo? Poliestireno, não esquece, tá certo? Olha a cara do estireno aí, tá? Vai cair esse negócio para você. E aí, ó, cloreto de vinila. O cloreto de vinila vai formar o PVC, policloreto de vinila. Vê que legal. Eu acho muito legal. Tubulações, discos, pisos, capas de chuva, mangueiras. Esse aqui também eu acho fantástico. Tetrafluoetileno vai formar o Teflon. Politetrafluoetileno. Vê que legal. Aquilo da panela que você, né, compra novinha e vai desgastando, você come isso aqui tudinho, né? Vai tudo no ovo, vai tudo... Não é não? Então, ó, revestimento antiaderente de panelas, fritadeiras, isolante elétrico de canos, válvulas, resistos. Veja que interessante. E o acetato de vinila vai formar o PVA, poliacetato de vinila, tintas, gomas de mascar e adesivos, tá certo? Então, meus queridos, minhas queridas, veja só, esses foram itens que eu separei para dar uma revisada com você, para que você faça uma excelente prova, tá certo? Vai com confiança, vai firme, vai forte, tá certo? Que a sua vaga já foi construída, vai dar tudo certo. Tio Perdiga, aqui, tá torcendo por você. Foi muito bom participar dessa construção com você. Já estou comemorando. Um grande abraço, boa prova! Deus te abençoe!